A notícia de hoje é que o blogueiro Alan dos Santos, olavista, que é o dono do canal Terça Livre, tinha como informante dentro do STF uma estagiária olavista que repassava para ele informações sobre o ministro Lewandowski, que era com quem ela trabalhava. Ou seja, uma estagiária olavista dentro do STF passando informações para o Alan dos Santos. E aqui a gente entra numa questão que é uma zona cinzenta que a gente vai tentar aqui compreender. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa um comentário aqui dando uma boa tarde e também se inscreva no canal para a gente poder chegar à meta de 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então qual é essa zona cinzenta? Qual é o ponto problemático nessa história? Tirando o fato de você ter uma estagiária olavista no STF, né? Isso por si só já é um absurdo, né? Tipo, quem faz essa triagem? Sinceramente, tipo, como é que uma pessoa como essa consegue chegar até dentro dos corredores do STF? É assustador, mas tem que pensar também que tem olavistas e bolsonaristas agora em todos os níveis no Brasil, né? Dentro dos tribunais, dentro da política. Então o olavismo se tornou também esse câncer que está corroendo a sociedade brasileira, assim como o bolsonarismo, né? São duas forças corrosivas, destrutivas que estão se infiltrando no Brasil e com impacto que vão ser duradouros aí por umas boas décadas. Mas, primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com sigilo da fonte. Porque uma vez que a imprensa publicou essa notícia, publicou conversas entre essa estagiária e o Alan dos Santos e revelou o nome da estagiária, o Alan dos Santos foi nas redes sociais e disse que vai denunciar o STF e o ministro Alexandre de Moraes, que incluiu agora essa estagiária no inquérito das fake news. O Alan dos Santos disse que vai denunciar o Alexandre de Moraes a instâncias internacionais por violação do sigilo da fonte, porque ele, como jornalista olavista, está protegido por esse direito internacional, direitos humanos inclusive, né, de proteção à imprensa do sigilo da fonte. Isso quer dizer o seguinte: se você, por exemplo, trabalha num governo, trabalha numa empresa e você contata um jornalista, né, para passar uma informação privilegiada para esse jornalista, revelando algum tipo de desmando no interior do governo, algum tipo de informação comprometedora, mais importante para o conhecimento público, você está protegido por esse direito que é do sigilo da fonte. E aqui, por mais que a gente não goste do Alan dos Santos, por mais que a gente discorde do Alan dos Santos, por mais que ele seja, sabe, alguém que propaga mentira o tempo todo, ele é um jornalista, você gostando ou não disso. Porque jornalista no Brasil não é apenas quem tem um diploma de jornalista, que não sei se é o caso do Alan dos Santos, acho que não é, mas é quem trabalha com jornalismo. Mesmo se for jornalismo marrom, mesmo se for jornalismo sujo, mesmo se for jornalismo, sabe, incompetente, mesmo se for jornalismo mentiroso nesse caso, né, que é o caso do Alan dos Santos. Ele não deixa de ser um jornalista. Ele, Oswaldo Eustáquio, são pessoas que estão dentro de um viés problemático de ideologia, mas a gente não pode negar que eles são jornalistas dentro de como funciona a regulamentação dessa profissão no Brasil. Então, ele é um jornalista. E, nesse sentido, em tese, pelo menos, né, hipoteticamente, a sua fonte estaria protegida. Só que há uma exceção para isso, né? Assim como todos os outros demais direitos e liberdades que a gente possui em uma sociedade, todos os demais direitos, eles têm restrições. Mais cedo eu falei sobre isso, né? Falei sobre a livre expressão aqui, e daí a fala do Augusto Nunes, né, que é um direito irrestrito de se expressar, que você não pode ser criminalizado por suas ideias, por suas opiniões, e isso não é verdade. Você pode ser criminalizado por suas opiniões se forem opiniões criminosas. Se você vier aqui propagar racismo, você vai ser punido por isso, porque isso é um crime na lei brasileira. Assim como todos os demais direitos e liberdades que a gente possui, todos os demais direitos, a gente tem uma restrição, tem um limite. Até onde você pode ir, e daí, a partir desse ponto, passa a entrar ou numa zona cinzenta, como eu falei, ou numa zona que esse direito já não mais existe. Então, no caso do sigilo da fonte, que, como eu falei, é um direito da imprensa, mas também é um direito humano, se for pensar, né? É a proteção do trabalho do jornalista, é a proteção da livre imprensa, é a proteção dessa instituição paralela ao Estado que está fiscalizando os poderosos. Então, é, de certo modo, a defesa de uma instituição democrática que é a imprensa livre. E é engraçado, né? Porque essas mesmas pessoas que criticam esses direitos humanos, criticam esses direitos fundamentais, são agora as que estão recorrendo aos direitos humanos, esses direitos fundamentais, para se protegerem. E daí, como eu falei, esse direito também tem o seu limite. E o limite é que quando a fonte, ou o uso da fonte,
leva a atos criminosos. E daí a gente precisa aqui explicar que o Alan dos Santos está sendo investigado. Ele está sendo investigado no Supremo Tribunal em 2 inquéritos. Um inquérito sobre fake news e um outro inquérito sobre atos antidemocráticos, que ele é suspeito de ter financiado ou propagado a mensagem para estimular rupturas institucionais no Brasil. Então, ele é um investigado. O Alan dos Santos não é apenas jornalista, mas é um jornalista, entre aspas aqui, acusado de tentar levar ao golpe de Estado no Brasil através do Bolsonaro e dos olavistas que estão ali integrando esse governo. Então, ele é alguém investigado. E não apenas ele, outros olavistas também estão sendo investigados e são suspeitos de participarem desses atos antidemocráticos. Então, a questão que entra é: se essa fonte que conversou com o Alan dos Santos, se aquilo que ela passou para ele, né, se aquilo que ela informou para ele, não está inserido nesses atos antidemocráticos, o que pode ser uma suspeita, na verdade. Quando ela agora é incluída nesse inquérito, é porque há manifestações públicas dela num perfil de rede social dela, que não era oficial, mas ela cria um perfil secundário para poder publicar essas coisas, que tem a ver com críticas aos ministros do Supremo, tem a ver com críticas ao Supremo, à ditadura da toga, ou fora Gilmar. Então ela é uma pessoa, essa fonte, essa informante, ela é uma pessoa que aparentemente concordava com as pautas antidemocráticas e contra o Supremo dos olavistas e dos bolsonaristas. Então pode ser que, nesse caso, ela não é apenas uma fonte, não é apenas alguém que está protegida por esse direito do sigilo da fonte jornalística, e daí são outros 500. Daí a gente entra numa outra esfera que não está mais resguardada nesse direito. Mas é importante ter em mente isso, esse conceito de que todos os direitos vão até um ponto. Todos os direitos vão até um ponto, até um limite. E depois, de repente, se você passar esse limite aqui, já se torna um crime, ou você simplesmente abriu mão desse direito por alguma outra razão. Isso vale para a liberdade de expressão, isso vale para a livre imprensa, inclusive, isso vale até para o direito à vida. Porque embora no Brasil não haja pena de morte, por exemplo, ou seja, que o Estado tem o poder de tirar sua vida, mas há, por exemplo, a noção de autodefesa, de legítima defesa. Ou seja, se você se defende e mata alguém nessa legítima defesa, você não é culpado de um homicídio doloso. Nesse sentido, até a vida tem o seu limite, né? Ou imagina, por exemplo, não sei como é o caso no Brasil, mas certamente em muitos países acontece isso, se há uma corte marcial, vamos supor que tem uma guerra, o país está em guerra com outro país e há uma corte marcial para julgar um traidor. Em alguns casos, o traidor pode ser executado. Então, mesmo o direito à vida também tem seus limites. É importante perceber isso, né, constatar isso, porque as pessoas acham que podem fazer o que bem entender, e isso vale para suas interações na internet, para o modo como se comportam, para aquilo que elas dizem, e muitas vezes pode ser um crime, inclusive, né? E nesse caso do Alan dos Santos aí, ele é investigado, pode ser que venha a ser preso em algum momento. Inclusive, ele foi interrogado na CPMI das fake news, então ele é alguém que está enrolado até o pescoço com essas histórias dos atos antidemocráticos, de subversão da ordem política democrática no Brasil. Ele é alguém que é um olavista de carteirinha, talvez essa informante também seja, não sei qual é o grau de olavismo dessa informante, mas certamente é alguém que está até o pescoço atolado em uma série de histórias que são altamente preocupantes, cabulosas e que levam a essa instabilidade política no Brasil. O Olavo de Carvalho é alguém que já disse em alguma circunstância ali que qual era o objetivo dele. Ele disse que ele veio para foder com tudo. Então ele é alguém que pouco se importa com as consequências daquilo que ele diz. Ele achava que ele estava blindado dos Estados Unidos, né, protegido dos Estados Unidos lá, falando desde sua cabana na Virgínia, e criou uma geração, né, de seguidores, de discípulos do olavismo, e que são pessoas inconsequentes e que estão dispostas a qualquer coisa nessa cruzada moral contra a esquerda brasileira. Então eles partem dessa noção que eles estão num combate, numa guerra santa contra os infiéis. E aí vale tudo, né? E aí vale tudo. Vale a relativização da moral, vale a relativização das leis, inclusive, né? Eles podem distorcer as leis para poder cumprir suas metas, e quem estiver no caminho deles, eles passam por cima. Mas há uma reação das instituições, houve uma reação, ainda há uma reação, e pode ser que alguns deles acabem presos também. A gente imagina que, passando esse governo Bolsonaro, caindo essa abominação do poder, muitos dos seus seguidores e apoiadores e que participaram desses atos aí vão acabar em cana. E eu espero que o Alan dos Santos seja um deles também. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui, né, sobre essa linha tênue aqui, né, sobre essa fronteira aqui entre um direito e um crime que pode ter acontecido, né? A gente não sabe, na verdade, agora vão investigar, mas essa zona cinzenta de liberdades, e que essas figuras exploraram. Eles exploraram essas franjas, sabe? Essas intersecções aqui, quando as coisas não são muito nítidas. E aí você pode, sabe, dar um passinho a mais, extrapolar o limite, cometer um crimezinho ali que passa despercebido. Não sabemos, mas o que vocês pensam sobre isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!
Fala turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar um ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte. Como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles. Tudo isso eu vou explicar para vocês em 1 hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos. E depois é só ficar atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite no horário de Brasília, uma aula histórica para celebrar um ano do Instituto Conhecimento Liberta. Até lá!